O mundo já esteve a um passo de desaparecer. E por engano. Hoje a gente vai revisitar os momentos em que a humanidade, quase que de olhos fechados, caminhou direto para a beira do abismo. Essa é a premissa que dá um calafrio, né? Porque a gente não está falando de grandes estratégias políticas ou de declarações de guerra. Não, estamos falando de falhas, de momentos em que o destino de todos nós ficou pendurado por um fio prestes a arrebentar. As maiores ameaças, veja só, não vieram de planos bem calculados. Elas vieram de falhas simples, assustadoramente comuns. Um erro humano, uma falha técnica ou, pior ainda, um erro de interpretação. Coisas que quase nos levaram ao fim de tudo. Bom, nossa primeira parada nos joga bem no coração da Guerra Fria, num momento em que a lógica da destruição mútua foi desafiada, não por um presidente ou um general, mas por um único oficial, sozinho numa sala de controle. Tentem imaginar a cena. O auge da tensão entre as superpotências. De repente, um sistema de alerta soviético dispara. A tela mostra o impensável, um ataque nuclear massivo vindo dos Estados Unidos. E o sistema, que era para ser infalível, não deixava nenhuma margem para dúvida. O ataque era real. E o que dizia o protocolo militar era absoluto. A resposta tinha que ser automática, sem hesitação. A única ação aceitável era lançar um contra-ataque nuclear na mesma hora. Não tinha tempo para pensar, para debater, era só reagir e apagar cidades inteiras do mapa em questão de minutos. E a consequência disso? Bom, o fim da civilização. Simples assim. O inverno nuclear que silenciaria a história humana para sempre. Era esse o peso da decisão que precisava ser tomada em pouquíssimos minutos. E aqui que a história parece aprender a respiração, porque o oficial de plantão, Stanislav Petrov, ele sentiu que tinha alguma coisa errada. Contra todas as ordens, contra a lógica fria da máquina, ele apostou na intuição. Ele classificou o alerta como falso e, mesmo arriscando a própria vida por traição, ele esperou. E o ponto central é esse. A aposta dele estava certa. Era um alarme falso. Se ele tivesse simplesmente obedecido ao protocolo, o mundo que a gente conhece hoje talvez nem existisse. A nossa própria realidade, este exato momento, é uma prova da desobediência dele. Mas olha, o perigo não estava só no julgamento humano. Às vezes, os verdadeiros fantasmas estavam nos sistemas que nós mesmos criamos para nos proteger. Em alguns momentos, a tecnologia virou a nossa maior ameaça. Peguem o que aconteceu em 1979, por exemplo. Os computadores do NORAD, o Comando de Defesa americano, de repente começaram a gritar que um ataque soviético gigantesco estava a caminho. Caças decolaram, bombardeiros foram preparados, o mundo prendeu a respiração e, a causa disso tudo, uma fita de simulação de treinamento que foi colocada no computador principal por engano. E os exemplos não param. Durante a crise dos mísseis de Cuba, talvez o momento mais tenso da nossa história, um avião espião americano simplesmente se perdeu e entrou no espaço aéreo soviético. Por um instante, aquilo pareceu o começo de uma invasão. Quase acendeu o estopim da guerra ali mesmo. Se os erros técnicos e humanos já não são assustadores o suficiente, se preparem para o absurdo. Porque às vezes, a ameaça que coloca o mundo inteiro em alerta máximo vem do lugar mais improvável que se possa imaginar. A tensão só aumenta. Os alarmes disparam numa base aérea americana cheia de bombardeiros nucleares. A suspeita imediata? Sabotagem soviética. Pilotos correm para os aviões, prontos para decolar e iniciar uma resposta que poderia virar uma guerra total. Mais uma vez, o mundo estava a segundos do desastre. E aí, vem a revelação. O invasor que quase deu início à Terceira Guerra Mundial era um urso. Um urso que escalou a cerca e ativou os alarmes. Isso mostra, de um jeito quase cômico, o quão frágil é a linha que separa a paz da catástrofe. Todas essas histórias do passado levantam uma pergunta que não quer calar. E hoje, será que a gente aprendeu com esses erros ou será que a gente só inventou jeitos novos e mais sofisticados de falhar? Olha só essa tabela. O mundo da Guerra Fria era mais simples de entender, né? Duas superpotências e o tempo para tomar uma decisão era de minutos. Hoje, temos vários pontos de conflito pipocando ao mesmo tempo e o tempo de resposta caiu para segundos. E a tecnologia, que antes tinha um ser humano conferindo tudo, agora está caminhando para sistemas de inteligência artificial que podem tomar decisões irreversíveis antes mesmo que a gente pisque. O potencial para o erro não sumiu, ele só ficou mais rápido e muito mais complexo. E isso nos leva à ideia central de tudo isso.
A maior ameaça à nossa existência talvez não seja a intenção de destruir, mas a simples probabilidade de um acidente. A imprevisibilidade do erro. Esse é o verdadeiro fantasma que nos assombra. Essa frase resume tudo, perfeitamente. A história já mostrou várias vezes que quando um erro, seja ele humano ou técnico, se encontra com o poder de aniquilar tudo, as consequências são definitivas. Não tem segunda chance. Não tem como voltar atrás. E assim, fica a reflexão final. Com a tecnologia avançando numa velocidade absurda e as tensões globais se multiplicando, será que estamos realmente mais seguros? Ou estamos apenas construindo um sistema mais complexo, mais rápido e mais frágil, à beira de uma falha que desta vez talvez ninguém consiga impedir?